E aí, galera do segundo ano, beleza? Tudo bom? Bom, nós vamos continuar no nosso caderno 7, tá certo? Agora nós vamos no capítulo 3, Estrutura Fundiária Brasileira. Vai ser tiro curto, tá certo? Não vai ser dividido em duas partes, então apenas a parte de estrutura fundiária brasileira. Quais são os objetivos do nosso capítulo, né? Entender a evolução histórica da estrutura fundiária brasileira, reconhecer o processo histórico associado à Lei das Terras de 1850, caracterizar a estrutura fundiária brasileira contemporânea, identificar as diferentes relações de trabalho no campo brasileiro, entender fatores relacionados aos conflitos pela pós da terra no Brasil e caracterizar a agricultura familiar. São os objetivos deste capítulo nosso. Quais são os principais conceitos que nós vamos ver neste capítulo? Estrutura fundiária, reformas de base, ligas camponesas, estatuto da terra, trabalhadores, assalariados, temporários, agregados e boias frias, o que é um poceiro, o que é um MST, e agricultura familiar e orgânica. Bom, vamos começar pela distribuição de terras, né? No século XVI, quando os portugueses praticamente iniciam o nosso processo de colonização e ocupação do território brasileiro, é criada a chamada Lei das Sesmarias, que vai de 1530 a 1822. Observe até praticamente o quê? A independência do Brasil, que vai acontecer em 7 de setembro de 1822. Nessa Lei das Sesmarias, pessoal, ficou destinado o seguinte, que as terras seriam doadas, tá certo? Então, chamados campeões donatários, havia doação, tá certo? E eles doavam essas terras para as pessoas que eram próximas, tá certo, à coroa portuguesa. E nessa doação, o que acontece? Você não podia vender essa terra, você não podia vender. Se você desistisse dessa terra, você teria que devolver essa terra. Então, acontece, já que você não podia vender, a terra não possuía o quê? Valor. O que tinha valor na propriedade agrícola? Os escravos. Os escravos é que tinham valor. Porque eles eram elementos de mercadoria, tá certo? É através dos escravos que havia questão de compra e venda, inclusive que o governo arrecadava impostos, porque aí você tinha que emitir uma nota fiscal, ó, de 10 escravos, e você paga o imposto em cima desses 10 escravos. Em 1850, o Brasil já é independente, né? Vamos lembrar que o Brasil começou a sofrer uma pressão muito grande por parte da Inglaterra para que o Brasil abolisse a escravatura. Porque a escravidão não era interessante para o mundo capitalista. Por quê? Porque se a mão de obra ela é escrava, ela não recebe salário. Se não há salário, não há consumo. Né? Então o Brasil recebeu uma pressão muito grande, principalmente por parte da Inglaterra. E lembrar, pessoal, que a Inglaterra é que escoltou a família real portuguesa para o Brasil. Tá certo? Então, lá no início do século XIX, em 1808, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, fugindo da expansão napoleônica que acontecia na Europa, vamos lembrar que quem escoltou a família real portuguesa para o Brasil foram os ingleses. E o Brasil ainda adotava o que? A mão de obra escrava. Então havia uma pressão muito grande para que o Brasil abolisse essa escravidão. Dentro desse cenário, nós temos aqui a chamada Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850. Observe que a Lei Eusébio de Queiroz ela é 14 dias antes da Lei das Terras. E vamos observar que o Brasil já era independente, né? O Brasil já tinha ganhado sua independência em relação a Portugal. E a Lei Eusébio de Queiroz ela proibiu o tráfico negreiro. Bom, se proíbe o tráfico negreiro, o que aconteceu com a arrecadação do Estado? Diminuiu. Vamos lembrar que escravo era mercadoria. Qual foi então a saída do Estado? Lembra que na Lei das Sesmarias as terras eram doadas? Pois bem, só que agora para você ser dono dessa terra, você tem que ter o título. E esse título ele é o quê? Comprado. Ah, Dinário, mas o escravo ele teve um aumento muito grande. Bom, teve um aumento muito grande, porque você só podia comercializar os escravos que tinham né, aqui no Brasil. Você não podia mais traficar. Por isso começou a haver muito contrabando, principalmente pela cidade de Campos dos Goitacás, ali no norte do Rio de Janeiro. Né? E o que acontece? Por mais que o escravo tenha aumentado o valor, vamos lembrar que a arrecadação diminui, porque o comércio ele vai diminuir. Não só pelo aumento do valor do escravo, mas também pela carência. E outra coisa, por que veio essa lei das terras aqui? Tá certo? Era uma forma também de você dificultar o acesso à terra pelo imigrante. Então, o imigrante que chegava no Brasil, beleza, você quer terra? Então tem que comprar o título.
Então, isso dificultava a venda dessas terras para aquelas pessoas que vinham de fora, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Só que tem um detalhe. Olha só, terra então agora passa a ter valor. Isso gera ganância, não é, pessoal? Bom, então a pessoa vai querer ter mais terras. Favorece o que, pessoal? A concentração de terras vem de invasões, pessoal. Só que as invasões que nós temos aqui são de grandes proprietários invadindo terras de pequenos proprietários. Por que concentração? Porque se você tem dinheiro, mais terra você pode comprar. Se você não tem dinheiro, você não tem condições de comprar terra. Como também vai favorecer a chamada grilagem de terras. O que é a grilagem? A falsificação de título de propriedade. Ah, meu dinheiro acabou, então vou falsificar título para poder ter mais terra. Então a lei das terras ela contribui para a concentração de terras e a grilagem. Vamos lembrar que essa concentração de terras aqui, ela também ocorreu através de invasões. Vamos fazer uma análise comparativa aqui. Em 1862, os Estados Unidos ele criou a chamada Homestead Act, a Lei de Cessão de Terras. Eles doavam terras, enquanto o Brasil estava cobrando terra, né, cobrando pelo título dessa propriedade, para dificultar o imigrante ter acesso à terra, os Estados Unidos doavam. Então vamos lá, é melhor o imigrante vir para o Brasil ou ele ir para os Estados Unidos? Vou para os Estados Unidos. Inclusive essa lei, a Homestead Act, foi que favoreceu o quê? A ocupação do Oeste. Porque à medida que, eu preciso ocupar, porque não adianta nada você chegar e dizer que a terra é sua, você tem que ocupar essa terra. E nada melhor do que doar essas terras. O Estatuto da Terra de 30 de novembro de 1964. Né? Vamos lembrar que em abril ocorreu lá, tá certo, a queda do governo João Goulart, tá certo? A implantação do governo militar no Brasil. E olha só, se você for parar para poder analisar, os grandes fazendeiros, eles contribuíram para esse governo militar no Brasil, a implantação desse golpe. Por quê? Porque o governo de João Goulart ele era a favor da reforma agrária. Né? O João Goulart tinha tendências socialistas. Né? Então ele era a favor da reforma agrária. Isso contrariava o interesse dos grandes fazendeiros que concentravam terras. Então vamos lembrar que os fazendeiros, eles apoiaram os militares, tá? Para poder tirar João Goulart, que tinha essas ideias com relação à reforma agrária. Mas o que mais chama atenção é que se você pegar o Estatuto da Terra, olha o que ele diz lá, tá certo, no seu enunciado. Regula os direitos e deveres que envolvem os imóveis rurais, a fim de realizar o quê? A reforma agrária. Se você parar para poder analisar, então, os fazendeiros sentiram-se traídos. Falaram, poxa, eu apoio os militares para tirar um cara que tinha essas ideias, e agora eles vão e têm essas ideias de reforma agrária. Não é à toa que, para compensar esse Estatuto da Terra, os militares, eles falaram, tudo bem, a gente faz reforma agrária. Só que tem um detalhe, nós vamos aumentar os investimentos para os grandes fazendeiros. Então, as linhas de crédito dos bancos estatais, principalmente no Banco do Brasil, era destinada principalmente a quem? Aos grandes fazendeiros. Então, por mais que você tivesse reforma agrária, qual é a chance de você ter uma linha de crédito para poder produzir? Era zero. Então, havia o estatuto, só que a reforma agrária, na verdade, ela não foi praticamente efetiva. Criou-se a ideia aqui de módulo rural. Módulo rural é que é a propriedade agrícola, de trabalho familiar, para abastecer 4 pessoas adultas. Então, o tamanho da propriedade ela tá condicionada à topografia do local, às condições climáticas, à hidrografia, às condições de solo. Então, cada lugar do Brasil vai ter um módulo rural de tamanho diferente. Tem lugar que pode ser de 2 hectares, tem lugar que pode ser de 4 hectares. E é esse módulo rural que vai definir para mim o que é minifúndio, o que é latifúndio e o que é empresa rural. A empresa rural não está aqui para vocês, mas a empresa rural é aquela propriedade que vai até o módulo rural, tá certo? E é altamente produtiva. Então ela vai do módulo, ela não excede o chamado 600 módulos rurais. O minifúndio é uma propriedade agrícola menor que o módulo rural determinado para a região. Então vamos supor, eu determinei que aqui na região nossa tem que ser 4 hectares. E a pessoa tem 3 hectares, então ela tem um minifúndio, ela está abaixo do módulo rural. Tá certo? Se eu determinei que o módulo rural aqui para a nossa região são de 4 hectares, o máximo de terra que eu posso ter, então, aqui é 2.400 hectares. O máximo. Então, pode ultrapassar o chamado 600 módulos. Agora é o seguinte,
Quando ultrapassa os 600 módulos, eu tenho o chamado latifúndio de dimensão. Eu excedi os 600 módulos. Agora vamos supor que eu não excedi, eu excedi, porém eu não estou explorando de forma correta. Então agora diferencio. O que é um latifúndio de dimensão e um latifúndio de exploração? O latifúndio de dimensão é aquele que ultrapassou os 600 módulos. E o latifúndio de exploração é aquele que é improdutivo, eu não estou utilizando corretamente as minhas terras. E são exatamente esses latifúndios que entram para o processo de reforma agrária. As reformas de base de 13 de março de 1964, observem, antes de João Goulart cair. O que dizia isso? Combater a concentração fundiária. Aí, ó, um dos elementos que acabou levando João Goulart à sua queda. E vamos lembrar que as reformas de base, elas foram uma exigência das ligas o quê, pessoal? Camponesas, que surgiram em 1950. As ligas camponesas, elas surgem no campo, pessoal, camponês, né, campo. E ela tinha como o seguinte lema: reforma agrária na lei ou na marra. Então, para evitar esse na marra, foi criada as chamadas reformas de base. Aí vamos fazer uma análise comparativa aqui. Jean vai lançar as reformas de base 13 de março de 1964. O golpe militar ocorre dia 31 de março de 64. E o Estatuto da Terra é 30 de março de 64. Lembrando que os militares é que promovem aquilo que João Goulart entendia. Mas lembrando, a reforma agrária pode até ter existido, mas o que na verdade teve foi um assentamento, mas não havia linha de crédito. Se nós observarmos esse gráfico aqui de 2003, mas praticamente pouco se alterou. Olha só, por favor, esses dois gráficos. Aqui ele mostra para a gente estabelecimento rural e área ocupada. A maior parte dos estabelecimentos rurais do Brasil, a 53,6% deles, são de grande porte. Tá certo? Mas olhem só vocês, olha, e 31,6 são de 13,2, me perdoe aqui, a cor tá errada aqui, pessoal, ultrapassa, tá certo, os 1.000 hectares de terra. Então, a maior parte das terras do Brasil, tá certo? A maior parte das terras do Brasil são pequenas, 53% dos estabelecimentos rurais do Brasil são pequenos. As cores aqui estão erradas, tá? São pequenos, de pequenos para médio porte. Porém, eles ocupam menos terras. Vamos observar nessa tabela aqui, fica muito mais visível para nós. 49,7% das terras do Brasil, 49,7% das terras, são pequenas, mas ocupam 2,3% das terras. Já as propriedades com mais de 1.000 hectares equivalem nem a 1% das propriedades, mas ocupam 45,1% das terras. É aquela frasezinha do Patativa do Avaré, né, pessoal? Aquele cordelista, né, que fala muitos com pouco e poucos com muito, mostrando a consideração fundiária brasileira. Aí vamos pegar pelo índice de Gini. O que é o índice de Gini? É um indicador criado por um matemático italiano que fala sobre a distribuição de qualquer recurso, tá legal? Nesse caso nosso aqui, nós estamos analisando o quê? Terra. E o índice de Gini ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração de um recurso. E se nós observarmos, olha o índice de Gini do Brasil, de 67 para 2000, ele está na casa de 0,8, mostrando que no Brasil há uma concentração de terras. Poxa, Dinário, por que ele teve um aumento? Tá certo? Mas vamos lembrar que ele teve um aumento aqui por causa do período militar. Depois ele começa a diminuir, porque começa a vir o governo, principalmente aqui na década de 2000, né, que veio o governo do Lula e vem a questão da reforma agrária. Então, por isso que esse índice Gini ele vai ter uma queda, porque começa a ter aqui um processo de reforma agrária no Brasil. Bom, com relação à reforma agrária no Brasil, nós tivemos aqui um plano que foi logo após o fim do governo militar, tá certo? O Plano Nacional de Reforma Agrária, o governo militar ele cai, só que a implementação ele vai acontecer no governo Fernando Henrique Cardoso e de Lula. Observe que o governo do Lula foi o que mais fez o quê? Assentamento. Isso no seu primeiro mandato. No segundo mandato, esses assentamentos diminuem e no governo Dilma praticamente manteve-se estável. Tá certo? Agora lembrar, né, pessoal, que não adianta você doar terras. Tem que haver um processo de quê, pessoal? De distribuição também de quê? De recursos. Você tem que dar condições técnicas, tem que dar condições financeiras para a pessoa produzir, senão essa reforma agrária não vai valer de nada. O artigo 184 da nossa Constituição Federal é bem clara. Compete à União desapropriar. Lembrar que ela é de 1988. Né? A nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, não é isso? E que toda a terra tem que cumprir a sua função social.
Qual é a função social? Tem que produzir alimentos. Por isso que tem que combater os latifúndios, porque os latifúndios, além de concentrar a terra, dificultar o acesso à terra, vamos lembrar também que ele, às vezes, é o quê? Improdutivo. São chamados latifúndios de quê? De exploração. Bom, aqui nós temos um mapa, né, mostrando para nós a questão dos conflitos fundiários no Brasil. As principais áreas que nós temos conflitos fundiários estão localizadas no norte e no nordeste. Sendo que no norte, aqui está o chamado Bico do Papagaio, que pega os estados do Maranhão, Pará e Tocantins. Seguido aqui da região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e aqui a região do Pontal do Paranapanema, da fronteira entre o São Paulo e o estado do Paraná. Ok? Relações de trabalho no meio rural. Nós temos o trabalho direto e indireto. O direto é aquele realizado pela presença, onde o dono da terra ele se faz presente. E ele pode ser um trabalho não remunerado, que é aquele exercido por membros da família. Nós temos um trabalhador temporário, que é aquele que, na verdade, tem um contrato de trabalho, o cara vai trabalhar através de um contrato. É importante deixar bem claro que ele pode ser volante, que é aquele não residente, ele não mora na região, vamos supor, o cara veio de outro município, de outros estados, tá certo? Ou ele pode ser, na verdade, o itinerante, que o cara mora naquele município, ele vai trabalhar na época da safra daquele local, tá bom? E o assalariado é aquele que possui carteira assinada. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, esse trabalhador assalariado, ele teve uma queda muito brusca, principalmente quando foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural. Encareceu demais a mão de obra no campo. O arrendatário é aquele que vai arrendar a terra, tá certo, para poder produzir. Aí nesse caso vem um trabalho indireto, tá certo? O cara está arrendando a terra para poder produzir. Ele arrenda de terceiros, né? Então eu tenho a terra, o cara vai lá, arrenda, eu alugo para ele, vai lá e produz. Ele quer criar o gado dele ali. E o parceiro, que é aquele que trabalha para a produção. Eu tenho a propriedade, tenho lá a semente, tenho o adubo, tenho o agrotóxico, mas não quero plantar. Dou para outra pessoa plantar. Tá certo? E essa relação de parceria, ela pode ser o chamado meieiro, que é aquele que vai receber metade da produção, ou o terceiro, que é aquele que recebe a terça parte. Só que tem que entender o seguinte, eu posso tanto dividir o lucro, como eu também posso dividir o quê? O prejuízo. E é o que eu estava comentando com vocês sobre o Estatuto do Trabalhador Rural, lei de 63, o governo João Goulart, ele deu ao trabalhador rural, tá certo? Direitos trabalhistas praticamente relacionados aos mesmos direitos do trabalhador urbano, que é 13º, não ter de férias, FGTS. Como eu disse para vocês, ele encareceu a mão de obra. E ao encarecer a mão de obra, o que aconteceu com o trabalhador assalariado? Ele reduziu. Começou a ter muita o quê? Demissão. Outra coisa foram as normas reguladoras do trabalho rural, principalmente, pessoal, que está relacionado às garantias previdenciárias, porque até então, por quantos anos esse cara vai aposentar? Então vai ser 73 que nós vamos ter essa regulamentação previdenciária. Com relação à agricultura familiar, pessoal, é ela que produz alimentos no Brasil, vamos lembrar disso, é ela que produz alimentos no Brasil. Se você está comendo aí hoje, devemos a quem? Ao trabalhador familiar, são dos estabelecimentos menores, tá certo? Lembrar que os estabelecimentos menores, eles ocupam menos terras, tá certo? Olha aqui, a agricultura familiar, olha a área ocupada, 24% da área. A agricultura não familiar, 76% da área. Total de estabelecimentos da agricultura familiar, 84% do estabelecimento, mas ocupa pouca área, aquela questão da concentração fundiária, tá certo? Agora, olha só, olha quem dá mais emprego. É a agricultura familiar. Olha quem tem maior valor de produção. É a agricultura não familiar, porque ela é de exportação. É o chamado agronegócio. Bom, aqui eu quero que vocês percebam o seguinte. É com relação à produção de comida. Quem é que produz mais comida? É a agricultura camponesa. O agronegócio, pessoal, ele está preocupado em produzir produtos para o quê? Para exportar e não para atender o mercado interno. Ok, galera? Entendido bem isso? Então tá jóia, então. Agradeço vocês